Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, um dia destes, nestas declarações políticas semanais, teremos um qualquer deputado do PSD, nesta tribuna, numa típica oração da manhã em prol do Governo Regional, a fazer o elogio daquilo que tem sido a política de transportes públicos do Governo Regional. Não será muito difícil isso acontecer. Vimos hoje de manhã relativamente ao ambiente, já vimos noutros dias relativamente a outras matérias e com certeza um dia destes haverá sobre os transportes públicos uma típica oração da manhã, como disse, do Governo ao Governo Regional, feito por um qualquer deputado. Mas a verdade dos factos é muito diferente. E é preciso clarificar o que é que está em causa nesta matéria. Eu quero lembrar que o aumento grosso, o grande aumento de 15% que ocorreu há cerca de um ano nos transportes públicos regionais não foi obra do acaso. Aconteceu pela política errada do Governo Regional. Isto custa ouvir, eu sei. É difícil, ao fim de 35 anos a sustentar um Governo, ter que aceitar que falhou também nesta matéria. A política errada do Governo Regional, não apenas dos transportes públicos, das empresas públicas. O regabof das empresas públicas gerou isto mesmo. E foi obrigado o Governo Regional, porque senão teria que penhorar, digamos assim, o seu próprio governo, foi obrigado a ter que aumentar aos utentes em 15%. Mas não satisfeito com isto, este ano aumentará mais 2%. E assim sucessivamente, tornando quase impossível andar de transportes públicos na região autónoma de Madeira. Mas há aqui uma questão fundamental que é preciso clarificar. Vou-vos dar um exemplo do que é que se está a passar nos transportes e naquilo que é uma obrigação do Governo Regional perante essas companhias de transportes. Em 2008, a empresa Rodoeste tinha a receber do Governo Regional 859 mil euros. Não foi pago. Em 2008, a empresa Autocarros do Caniço tinha 346 mil euros. Não foi pago. Em 2008 ainda, a empresa SAM tinha 222 mil euros. Não foi pago. Esperávamos que em 2009 fosse pago. Veremos o que é que se passou em 2009. Em 2009, a empresa Rodoeste tem 300 mil euros para receber. A empresa Autocarros do Caniço 100 mil euros e a SAM 1 milhão e 200 mil euros. Em 2010, saltando para 2010, os valores continuam significativos e estas três empresas têm a receber do Governo 1 milhão e 900 mil euros, quase 2 milhões de euros. Em 2012 estamos a falar de quase 3 milhões de euros em falta do Governo Regional. Somando tudo isto significa que o Governo Regional deve a estas três empresas mais de 8 milhões de euros, quase 9 milhões de euros em atraso. Ora, isto é a política do Governo Regional. Mas estes valores estavam sempre inscritos no Orçamento Regional. As indemnizações compensatórias estavam sempre inscritas no Orçamento Regional. Nunca foram transferidas. Mas isto não é um caso único. Os senhores deputados querem saber o que é que fez o Governo Regional sobre as câmaras municipais? Só para perceberem como é que se estabelecem compromissos, não se cumprem e colocam-se as entidades, neste caso as câmaras municipais e também as companhias de transportes públicos em situações muito difíceis. Vejam o que aconteceu com as câmaras municipais. O Governo Regional em 2012 comprometeu-se com todas as câmaras municipais em transferir 32 milhões de euros para as câmaras municipais. Os senhores deputados sabem quanto é que foi transferido para as câmaras municipais? Os senhores deputados do PSD, que farão com certeza o elogio fantástico da política autárquica e da política de apoio ao desenvolvimento local do Governo Regional, sabem quanto é que foi transferido para as câmaras municipais? 1,9 milhões de euros. Estavam prometidos 32 milhões de euros, foram transferidos 1,9 milhões de euros. Senhores deputados, e nós vimos os contratos de programas a serem assinados com pompa e circunstância, os projetos a serem discutidos, o senhor Presidente do Governo em alegre cavaqueira, em reuniões com os senhores os senhores Presidentes das câmaras, alguns candidatos, outros já não, das câmaras municipais, não foram transferidos pura e simplesmente. E continuamos impávidos e serenos e teremos, daqui a uma semana, daqui a 2 semanas, quando o senhor Jaime Ramos quiser marcar a agenda para plenário, teremos um senhor deputado do PSD a fazer a tal oração da manhã, o tal bocejo bajulador ao governo do PSD perante as políticas que tem vindo a fazer. Senhores deputados, coloquem a mão na consciência. Nós temos que mudar de vida. Isto assim não é possível continuar. O Governo Regional, quando promete, tem que cumprir. Isto é uma questão essencial da governação para dar confiança às populações e aos cidadãos. E, portanto, esta proposta do Partido Comunista Português é uma proposta elementar.
Os senhores deputados têm que compreender isso. É uma proposta elementar para criar um quadro jurídico estável para que as companhias de transportes coletivos públicos possam ter uma estabilidade financeira que não têm hoje. E não têm hoje por responsabilidade do Governo Regional. O Governo Regional não cumpre os seus compromissos, não é uma pessoa de bem e, por isso, não pode ser uma pessoa confiável. Isto é a primeira conclusão. Uma segunda nota que queria dar é sobre os horários do Funchal. Está em curso, mais uma vez, nas costas dos madeirenses, mais uma vez, sem sabermos como, mais uma vez, contratando consultores externos que aparecem nos diários e não na Assembleia Legislativa, onde devem ser discutidos, não em concursos públicos como devem ser feitos, para apoiar uma qualquer privatização. É natural que muitos madeirenses estranhem. O primeiro desconforto que acho que deve existir nos madeirenses, e designadamente dos senhores advogados e dos senhores economistas, por exemplo, é por que razão é que estamos sempre a contratar pessoas externas. Estamos a falar de empresas regionais, no quadro regional. Eu não vi nenhum, por exemplo, sei que há um senhor deputado que por acaso não está na sala, eu não gosto de falar de pessoas que não estejam cá, que é presidente da delegação regional da Ordem dos Advogados, mas não reagi minimamente ao facto de nem ser feita uma consulta aos advogados da Madeira. Então os advogados da região autónoma da Madeira não têm competências para uma análise sobre aquilo que é a realidade das companhias públicas regionais, no sentido de aconselhar o governo daquilo que é o melhor caminho? Qual é a razão fundamental para termos que escolher entidades externas? Estamos a comprar favores ao exterior? Estamos a comprar perdão ao exterior? É indispensável que estas coisas sejam clarificadas. E os horários do Funchal passam por este processo. Os horários do Funchal passam por um processo desta natureza. Há uma análise externa que ninguém sabe onde é que está a ser feita, nas costas dos madeirenses, e de repente será apresentada uma solução. Nós sabemos o que é que está em curso. Nós não concordamos com essa solução. Nós consideramos que é indispensável uma companhia de transportes públicos pública, porque a Madeira precisa de uma companhia dessa natureza. Aliás, precisa até pela política que o Governo Regional decidiu fazer ao longo dos anos. A política de estender a cidade para fora dos centros urbanos mais próximos, e essa política exige uma companhia de transportes públicos que permita que os madeirenses viajem de um lado para o outro a preços absolutamente competitivos e a preços que sejam razoáveis para aquilo que é a situação atual. É um paradoxo numa situação em que os madeirenses mais precisam, é naquela altura que o Governo Regional retira a possibilidade de termos transportes públicos mais baratos. E, portanto, é indispensável que esta matéria se faça de forma clara e é indispensável que um processo desta natureza, desta forma como o PCP apresenta ou de outra mais elaborada, seja tida em consideração. Muito obrigado.